gente, tudo bem? Primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quarta aula do segundo bimestre. O objetivo dessa aula é que você compreenda como a divisão do trabalho, segundo Emily Durkheim, cria laços de dependência entre os indivíduos e sustenta a coesão social nas diferentes formas de organização da sociedade. O título da nossa aula de hoje é a divisão do trabalho social em Durkheim. Nessa aula, nós vamos compreender por que, mesmo sendo tão diferentes uns dos outros, ainda conseguimos viver juntos sem que a sociedade entre em colapso. O que aconteceria se ninguém fizesse o trabalho do outro por um dia? Essa aula é uma continuação da nossa aula passada sobre solidariedade orgânica, sobre solidariedade mecânica e orgânica. Vamos falar agora sobre o conceito central, que é a solidariedade, certinho? Então é uma continuação, fique firme aqui comigo. Então, para Durkheim, a divisão do trabalho não tem apenas uma função econômica, que é produzir mais, mas tem uma função moral também, porque o trabalho cria um sentimento de solidariedade entre os indivíduos. Essa função moral, ela tem a função de criar sentimentos de solidariedade entre os indivíduos. Durkheim defendia que a sociedade não se sustenta só por interesse individual, mas por normas, valores, regras compartilhadas. Ou seja, existe uma cola invisível que mantém tudo funcionando, e essa cola é a solidariedade, que nós falamos na aula passada. Vamos ver um pouquinho sobre a evolução dessa coesão. Para isso, precisamos voltar nos tipos de solidariedade, a solidariedade mecânica e a orgânica. Bom, a mecânica, ela é o tipo de sociedade pré-capitalista, e a cola que une a solidariedade mecânica é pela semelhança. As pessoas fazem coisas parecidas, compartilham as mesmas crenças e valores e têm uma consciência coletiva muito forte. Já a solidariedade orgânica, ela é moderna e complexa, é pós-capitalismo, ou seja, está imersa no capitalismo, e a cola que une essa sociedade, esse tipo de sociedade, é a interdependência. Por quê? Cada um faz uma coisa diferente e nós precisamos uns dos outros para sobrevivermos como órgãos do nosso corpo. Não tem como fugir disso, certinho? Então, mais uma vez, explicando isso, não é possível que você não tenha entendido. Então, na solidariedade mecânica, a regra é: somos iguais, então estamos unidos. Na orgânica, somos diferentes, então precisamos uns dos outros. Na solidariedade mecânica, você pode imaginar comigo. Imagine uma vila pequena, onde todos são agricultores e seguem a mesma religião. O laço aqui nessa comunidade é a tradição. Imagine você hoje. Você não faz os seus sapatos. Você não sabe nem como é que é o processo para fazer um sapato. Você não planta o seu trigo, você não constrói a sua casa. Se você não faz nada disso, logo você, eu também, todos nós, dependemos do sapateiro, do agricultor, do pedreiro. E essa dependência mútua é o que mantém a sociedade unida agora, certinho? Vamos pensar no seu celular para você entender. Alguém teve que extrair o minério, outra pessoa projetou o sistema, outro montou o aparelho e outro vendeu. Sem falar no transporte, sem falar numa série de coisas. Você não conhece nenhuma dessas pessoas que tocaram no seu celular, que manusearam o seu celular antes de chegar até você. Mas você depende dessas pessoas e nem sabe disso. Agora você está sabendo. E isso é solidariedade orgânica funcionando na prática. Eu falei novamente sobre solidariedade mecânica e orgânica, mas agora eu preciso que você entenda a divisão social do trabalho. Bom, a divisão social do trabalho de Emily Durkheim analisa
como a especialização profissional acabou criando a solidariedade e a coesão social, transcendendo a função puramente econômica. É além disso. Então, para Durkheim, isso acabou evoluindo da solidariedade mecânica, que era uma sociedade simples, com baixa especialização, para a orgânica, que é sociedades complexas, que são sociedades complexas, com alta interdependência, garantindo a ordem social através da interdependência funcional. Lembra disso da aula passada? Eu falei sobre a interdependência funcional. Então não tem como falar de divisão social do trabalho sem falar de solidariedade mecânica e orgânica, porque olha o nome, divisão social do trabalho. Desde quando um ser humano produziu a roda, e aí suponhamos que com o passar do tempo, então vamos produzir mais rodas. Você vai pegar a pedra, eu vou segurar a pedra. Sei lá como que eles faziam para produzir uma roda, não faço ideia. Mas ali já começou a divisão social do trabalho, é assim. E hoje nós temos uma elaboração muito mais complexa e tal, que não dá para nós ficarmos falando aqui, que a nossa aula é bem curtinha. Vamos falar de um tópico super interessante agora dentro desse assunto. Durkheim também fala de algo chamado anomia, que é quando essa organização, essa solidariedade, essa coisa toda falha. Ou seja, quando as regras sociais ficam tão confusas e as pessoas perdem a referência. E isso pode gerar desorganização social. Isso é como se fosse a falha no processo e não pode existir. E acontece, acontece com frequência, não é perfeito, tá? E vamos para o nosso último item, que é uma atividade prática. Você vai desenvolver o seu olhar sociológico na sua comunidade. Bom, você vai aplicar a teoria que você aprendeu agora. Você vai seguir esse roteirinho que eu vou passar para você. Você vai observar o funcionamento do seu bairro ou da sua comunidade local durante um dia comum. Pode ser na hora que você estiver indo para a escola, voltando da escola, você vai identificar 3 profissões ou funções diferentes que atuam ali onde você está olhando, onde você está observando. Por exemplo, comerciante, o professor, o gari, né, gente, lixeiro não. E com base nisso, você vai descrever como a especialização dessas funções contribui para a coesão social orgânica. E como que você vai fazer isso? Você pode anotar. Se você anotar, você ganha pontos comigo, hein? Você pode deixar na mente, mas eu sugiro que você anote. E eu vou deixar esses tópicozinhos no primeiro comentário fixado, tá? Para ficar bem facinho para você. Então, você vai se perguntar também como a ausência de um desses atores afetaria os outros e de que forma essa interdependência obriga os indivíduos a manterem o equilíbrio social. Você ainda pode pensar qual dessas profissões é mais invisível e mais essencial. Quais são as profissões mais essenciais dentro desse olhar que você teve aí escolhendo 3 profissões. E uma última pergunta você acha que nós damos valor suficiente a essas funções? É para você pensar a respeito, certinho? Então essa foi a nossa aula de hoje.